Meus queridos irmãos, amados radiovintes, eu gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor e gostaria de fazer uma leitura de um texto da Palavra de Deus que encontra-se em João, capítulo 4 e versículo 23. Esse texto, por demais conhecido, nos diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Meus queridos irmãos, penso eu que nós estamos vivendo uma crise de espiritualidade sem precedentes. E eu não estou me referindo à crise religiosa, porque nós estamos vivendo uma época em que a religiosidade do brasileiro aflora. Estamos vivendo numa época em que as pessoas cada vez mais se pronunciam cristãos, vão para as redes sociais ostentar um cristianismo, uma religiosidade aparentemente acima de toda e qualquer prova. Mas nós estamos vivendo uma crise de espiritualidade, e eu afirmo isso baseado, penso que na nossa realidade, acho que você vai me dar razão, mas baseado principalmente no texto que ora nós lemos. Porque esse texto fala de uma espiritualidade autêntica, certo? E essa espiritualidade autêntica não pode cair em dois erros graves que nós gostaríamos de abordar nessa pequena palavra. Claro que eu não pretendo esgotar esse assunto numa palavra de 9 ou 10 minutos, porque seria muita irresponsabilidade de minha parte, seria muita pretensão de minha parte, querer esgotar um assunto que, a meu ver, é muito mais do que um assunto que se possa resolver em 5 ou 10 minutos. Isso aqui demanda de um curso de várias horas de pregações, não é? Mas, simplificando a grosso modo, eu gostaria de dizer que essa nossa crise de espiritualidade se baseia em dois fatos muito importantes, ambos elencados aqui no texto, por incrível que pareça. Eu sei que você pode não ter prestado atenção, mas o primeiro problema é a inversão da ordem em que nós devemos nos aproximar de Deus. O Senhor Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Perceba que Jesus não coloca a adoração como uma condição para que você seja um adorador. Ao contrário, ele coloca que o adorador deve adorar. Para você adorar, primeiro você tem que ser adorador. Isso é mais ou menos parecido com aquelas máximas que nós, por vezes, deturpamos da Escritura Sagrada. A Bíblia não tem contradição, a Bíblia não erra, mas nós erramos na interpretação bíblica, né? Por exemplo, nós costumamos dizer aquele que perseverar até o fim será salvo, baseado numa palavra que Cristo falou no sermão lá profético, né, do capítulo 24 e 25 de Mateus, mas especificamente no capítulo 24, quando ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí nós achamos assim, bom, eu tenho que perseverar até o fim para ser salvo. Não é isso que Jesus quis dizer. O que Jesus quis dizer e disse no contexto da Bíblia é que aqueles que vão se salvar permanecem. A perseverança é uma marca do salvo. Para você perseverar, primeiro você tem que ser salvo, né? Eu poderia elencar aqui vários textos da Palavra de Deus, mas nós podemos elencar, colocar só um que eu acho que dirime tudo, que é o texto de Hebreus capítulo 10, quando o escritor aos Hebreus está falando a respeito das recompensas, de servir ao Senhor, de entrar na presença de Deus com ousadia, etc. Ele começa esse assunto lá pelo versículo 19, e ele termina o capítulo, lá à altura do versículo 39, dizendo: mas nós não somos daqueles que voltam atrás para a perdição, mas somos daqueles que permanecem para a salvação. Chama a atenção o verbo de estado, ser. Nós não somos. Então, para você permanecer, para você ser uma pessoa que persevera na fé, em primeiro lugar, você tem que ser um salvo.
Você não pode colocar, eu vou perseverar, pode ser que eu seja salvo se eu perseverar. Não, isso é uma questão que está muito clara na Bíblia. E outras inversões, né, que nós fazemos aqui, a grosso modo, como se estivéssemos barganhando com Deus. Essa crise de espiritualidade, ela nos leva ao ridículo, né, da fé. A nossa fé é ridicularizada porque nós simplesmente invertemos a coisa. Eu não consigo imaginar Deus do céu sendo enganado por nossas atitudes e por nossas ações. As atitudes e as ações existem, mas é fruto daquele que serve a Deus. Por exemplo, o louvor. A palavra de Deus diz também, lá no livro de Hebreus, né, quando ele está falando, entrando já nas recomendações finais, no capítulo 13, versículo 15, ele diz que o louvor é o fruto do lábio, ou dos lábios daqueles que confessam o Senhor. Então, o louvor não é que você vai louvar, e aí num determinado momento diz, não, ele já me louvou muito, eu vou aceitar. Não, é o contrário. Você primeiro tem que confessar o nome do Senhor, e aí, como resultado disso, Deus vai colocar um novo cântico na sua boca. Esse novo cântico não é você que vai inventar, não é você que vai fazer. Esse novo cântico é Deus que vai colocar na sua boca. Lá no Salmo 126, ele colocou um novo cântico nos meus lábios. Então, se isso não acontece, nós vamos praticar uma religiosidade vazia, sem ser espiritual, porque não tem comunhão com Deus. Me chama a atenção o capítulo 1 de Lamentações, o versículo 7, em que ele menciona que os adversários fizeram escárnio dos sábados. Ora, o que era um sábado? O sábado era uma instituição que Deus deu ao povo. Fazia parte não só da religiosidade, mas do concerto de Deus para com o povo. Mas chegou um momento em que o povo tornou o sábado uma coisa tão vulgar, e não só o sábado, mas a própria lei de Deus, o seu próprio relacionamento com Deus se tornou tão vulgar que essas ações que seriam espirituais e que seriam atitudes legítimas de um povo que anda com Deus, se tornaram uma coisa motivo de zombaria, foi um motivo de zombaria. Então veja só, e o versículo 8 ele diz por que isso aconteceu, porque o povo entrou em pecado, por isso se tornou instável, ou seja, é o que nós vemos hoje. As pessoas ostentam uma espiritualidade falsa, né? Uma espiritualidade que não agrada a Deus, né? Vão para o WhatsApp, vão para os Facebooks e dizem, não, Deus está sendo glorificado. Tá não, meu irmão, Deus está sendo, o nome do Senhor está sendo zombado, porque nós estamos invertendo as coisas. Ao invés de querermos andar primeiro com Deus, ter comunhão com o Senhor, andar na presença do Senhor, nós estamos querendo primeiro mostrar para o mundo que Deus está agindo no nosso meio, quando de fato não está. Nós estamos vivendo uma falsa espiritualidade, portanto, uma religiosidade. E aí o Senhor Jesus diz assim, né? A hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não vamos inverter as coisas. Vamos primeiro nos questionar. Eu sou um verdadeiro adorador? E a partir desse momento, de eu ter me transformado num verdadeiro adorador, de andar em comunhão com Deus, andar na presença do Senhor, a partir desse momento eu vou dar uma adoração autêntica. E o que vai acontecer? Eu não vou precisar ir para o Facebook, eu não vou precisar ir para o WhatsApp. Vai acontecer com o povo de Deus o que aconteceu com os de Atos, né? O povo começou então a se aproximar, a se achegar, porque o agir de Deus foi tão grande que revelou o segredo do coração daquelas pessoas, e elas não tiveram outra opção. Não é à toa que quase 3.000 almas, né, confessaram o nome de Jesus. O que vai acontecer se você viver uma espiritualidade autêntica em comunhão com o Senhor? O que vai acontecer é o que aconteceu em 1 Coríntios capítulo 14, quando o apóstolo Paulo diz, se chegar um em
escroto ou infiel no meio de vocês, os segredos do seu coração serão revelados e ele verá que Deus está no meio de vocês. Nós não temos que nos esconder não, irmãos. Nós não temos que esconder nossas reuniões, o nosso agir com Deus. O que nós não podemos é ostentar naquele intuito de querer dizer, nós somos verdadeiros adoradores. Não, seja um adorador sincero, que anda na presença de Deus, que obedece à palavra do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. Pode deixar que se você for um adorador assim, não tem quem consiga abafar a espiritualidade, a sua espiritualidade. Em segundo lugar, porque o tempo já se esgotou aqui, o meu tempo, nós também somos confundidos quando a palavra de Deus diz, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Percebam que mais uma vez, né, nós estamos fazendo uma religiosidade para o homem. Nós estamos vivendo uma igreja, nós estamos vivendo um evangelho para o ser humano. Nós não estamos vivendo um evangelho baseado na glória de Deus, naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus quer fazer no coração do homem. Nós estamos vivendo um evangelho voltado para o humano, um evangelho humanista. E olha o que diz, o Pai procura. Mas nós estamos procurando satisfação humana, nós estamos procurando vitória humana e principalmente nós estamos procurando reconhecimento humano. Nós queremos nos tornar a maior igreja do Brasil, nós estamos querendo nos tornar o maior segmento do Brasil ou quiçá do mundo. Nós estamos querendo ser, nós queremos aparecer, mas o verdadeiro adorador, ele sabe que ele tem que ser procurado e achado por Deus. É Deus que vai nos achar, não sou eu que vou achar Deus, e eu colocando o homem como fruto das minhas injunções religiosas, doutrinárias, o que vai acontecer é que Deus, eu vou estar procurando o homem, a satisfação humana, e Deus não vai se agradar disso. Então, entre aspas, né, abre aspas aí, Deus não vai me achar, fecha aspas. Quem está dizendo isso é o Senhor. Se ele diz que o verdadeiro adorador é procurado pelo Pai, o contrário disso é verdade. Ele está dizendo que o falso adorador, o pseudo-adorador, o adorador que gosta de ostentação, não é achado pelo Pai. E eu me lembro que os profetas do Antigo Testamento, especialmente Jeremias, ele fala muito sobre isso, que Deus, tem um momento que Deus nem sequer escuta a nossa oração. Lá no livro de Lamentações, mais uma vez, lá pelo capítulo 4, ele diz que Deus colocou uma nuvem, se colocou dentro de uma nuvem, para que as orações do povo dele não cheguem até ele. É por causa dessas coisas, porque nós não estamos preocupados em buscar a glória de Deus, nós não estamos preocupados em buscar a presença do Senhor, nós não estamos preocupados em agradar ao Senhor, em ser achado pelo Senhor. Nós estamos mais preocupados em valorizar o ser humano. Você é melhor do que o ouro de Ofir, você não vai ficar nessa prova, Deus vai fazer. Não é isso não. Deus quer que nós o adoremos pela sua magnitude, pela sua santidade, pela sua grandeza, e fazendo isso, vamos ser achados pelo Senhor, vamos ser adoradores realizados, bem-sucedidos do ponto de vista bíblico, que é o que interessa. Deus vai nos achar, porque como Jesus disse, agora chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, evite esses dois erros. Não inverta as coisas. Não queira pensar que por muito adorar você vai ser um adorador. Não. Assim como você não peca, você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. Você adora porque é adorador. Em segundo lugar, não queira viver uma adoração humanista, voltada para o homem. Queira ser encontrado por Deus, fiel, né? Adorador sincero, adorador cheio da graça de Deus, porque assim, pode ter certeza, você vai ser visto sim, por Deus e pelos homens. E que Deus nos